Bom, eu queria dar início, bom dia a todos, eu queria dar início à defesa de memorial da banca para a progressão funcional para o cargo de professor titulado, professor Ronaldo Jorge Elal. Agradecer a presença da professora Simone, da professora Janice Caiafa, do professor Márcio Guerra e do professor Vitor, que se acertou um pouquinho. Está ali. Está ali atrás. O professor Vitor, que vieram compor essa banca. Segundo o regulamento, o Ronaldo tem até 50 minutos para fazer a defesa do memorial dele. Na sequência, imediatamente, a gente tem até 60 minutos para fazer toda a arguição. Cada professor tem direito a fazer uma pergunta pelo regulamento, tá bom? Então, podemos começar, Ronaldo. Boa tarde, muito obrigado mesmo pela presença. Eu estava comentando que eu vim pensando que a última vez que eu estava numa banca, não do lado daí, mas do lado de cá, tem quase 25 anos. Foi 28 de fevereiro de 1994, quando eu fui defender a minha tese de doutorado em Nova York. Então, é um momento, depois de 25 anos, é como se fosse uma outra primeira vez, né, numa situação diferente, né, muita coisa acontecendo nesses 25 anos, e eu vou tentar apresentar o que já está no memorial e algumas coisas que talvez eu não tenha explicado direito, né? Eu gostei de falar desse início meu no Colégio Santo Inácio, que era um colégio muito tradicional, mais até do que é hoje, só tinha meninos na época, não entravam meninas, nos anos 60, porque foi no final dos anos 60 também que meu pai, com 37 anos de idade, era jovem, se tornou diretor de futebol do Flamengo. Isso eu depois fui pensando, fui linkando, que teve uma importância com as minhas pesquisas, porque numa época também de uma relação mais amadora entre dirigentes esportivos e atletas de futebol, os jogadores eram contratados lá em casa, minha mãe fazia jantares para eles, então a gente acabou ficando muito amigos de alguns deles. Um foi o Doval, que foi um grande ídolo meu e um grande amigo que faleceu em... Minha mãe está chegando aí, com minha esposa, meu filho, que faleceu no dia do meu casamento, até, em 12 de outubro de 91, e o Zico, que é um grande amigo da família até hoje, enfim, se comunica pelo WhatsApp, a gente tem o maior carinho por ele. Ele veio a saber mais tarde a dificuldade que eu tinha de ser amigo de um ídolo, né? Porque não era uma coisa tão simples. Então, isso aí vai fazer sentido um pouco mais na frente. Os jantares maravilhosos que eram feitos pelos atletas, era minha mãe que fazia. Tá? Enfim. Eu fiz 2 graduações. Eu fiz Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Comunicação na PUC. Eu estava um ano na frente de Ciências Sociais, então tive muitas isenções na PUC. Esse período, acho que ele foi muito importante para mim. Nós estamos no final dos anos 70, teve um momento que o IFIX ficou fechado, com a polícia montada na porta, não sei se foi segundo semestre de 76 ou primeiro de 77. Depois eu peguei a festa da abertura, da anistia, Darcy Ribeiro dando palestras para a gente, dizendo que a gente estava brincando de esquerda, que a gente não sabia o que era esquerda. Então, foram momentos muito importantes para mim, mas, na minha cabeça, eu não pensava em ser professor. Eu tinha pânico de falar em público, tinha uma verdadeira fobia, sofria muito nos seminários. Falei, não, eu vou ser jornalista, que eu gosto de ser jornalista. E me formei nas 2 faculdades, com a ideia de ser jornalista, mas, assim, como todo jovem, né, aquela coisa, eu quero ser jornalista de cultura. Aí eu pensava, você, José Carlos Avelar, que era o grande crítico de cinema. Tal. Não, então eu vou ser um Zueni Ventura, ou se for de esporte, eu vou ser o João Saldanha, porque o Nelson Rodrigues eu sei que esse talento eu não teria, mas o João Saldanha, eu pensava muito alto assim. Depois eu vi que as coisas não iam acontecer desse jeito. Aí comecei a trabalhar num jornal pequeno, de Jacarepaguá, e comecei a sentir muitas saudades de estudar, né? Saudade daquelas aulas de sociologia que eu tinha e tal, e eu queria fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Eu não queria o Brasil, né? E assim, as coisas foram acontecendo, eu terminei um namoro de 7 anos com uma namorada, eu vi ali a chance que eu tinha realmente de fazer uma coisa fora do Brasil. Eu lembro que eu fui a São Paulo, porque eu sabia que o Fernando Henrique Cardoso tinha um grupo de estudos sobre o capital, né? O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, não o presidente. Eu fui a São Paulo, vi que ele estava abrindo 2 vagas, cheguei a pensar em fazer o mestrado com ele, né, fazer a prova, mas eu pensei assim, gente, eu estava estudando inglês também, eu falei, São Paulo é Brasil, fala português, eu quero um desafio mais forte, eu quero sair do Brasil.
E aí eu tinha formulários que eu já tinha estado em Nova York, da New School for Social Research, que era o que eu queria, de fato, ir, e da Universidade de Nova York. A New School, por que, de fato, eu queria ir? Porque eu sabia que Lévi-Strauss tinha dado aula lá, tinha uns intelectuais importantes, Hannah Arendt tinha dado aula lá, tinha umas personalidades importantes, né? Só que a New School me demorou muito a responder. E a NYU me respondeu muito rápido, com formulários, e acenando com a possibilidade de bolsa no segundo período. Foi aí que eu fui para parar em Nova York para fazer o mestrado, né? Me lembro naquela época ainda com as comunicações não eram como hoje, uma choradeira desgraçada, minha mãe chorando, minha irmã chorando, parecia que eu estava indo para a guerra, né? Caramba, nossa, era muito não era como é hoje, né? Que você vai para qualquer lugar, você fala WhatsApp, FaceTime, enfim. E aí eu fui para Nova York, e era para ficar 2 anos para o mestrado. Nós estamos numa época também que poucas pessoas tinham mestrado e doutorado. E chegou lá, eu gostei e tal, falei, vou ficar para o doutorado, né? Minha mãe, meu Deus do céu, vai ficar mais tempo ainda, não sei o quê e tal, vou ficar mais tempo. Né? E fiquei até final de 86. E aí que eu comecei a perceber que eu teria que ter um pé no magistério, porque eu comecei a pensar assim, o que eu vou fazer no Brasil com doutorado em sociologia? Eu vou ter que dar aula. Não, você não vai dar aula porque você não consegue falar em público. Não, vou ter que vencer isso. E aí eu fui aos pouquinhos elaborando essa ideia. O exame de qualificação lá poderia ter sido feito escrito, era uma prova, ou oral. Eu resolvi fazer oral. Sofri pra caramba, mas fiz oral. E falei, não, eu vou tentar vencer esse medo. Quem sabe eu dou aula por um período e depois eu vou ser jornalista, que era o que eu queria fazer. Aí eu fiz esse projeto de tese, né, que é a crise do futebol brasileiro como problema sociológico, e cheguei no Brasil, as portas se abriram, que aí quando eu pensava em dar aula, eu pensava, vou dar aula de sociologia, mas as portas se abriram na comunicação, a vida vai levando a gente assim. Eu tinha muito contato com o pessoal da PUC, com o Everardo, com o César Romero, me chamaram para ser professorista no curso noturno que tinha lá, não tem mais noturno da PUC. E me deram logo 3 disciplinas. E aí tinha um concurso aqui na UERJ também, para jornalismo, que eu passei, né, e foi também um momento que isso não está no memorial, mas que eu lembro, eu tive dengue na semana anterior, né, eu alucinei durante 48 horas, minha mãe ficou apavorada, eu tinha febre de 40 graus, eu não lembro do que estava acontecendo, eu desci para 39,5 e tal, aí fiquei bom, 2, 3 dias depois eu estava aqui fazendo o concurso, né, muito mal, mas fiz. E passei para jornalismo, porque o Everardo tinha me dito, ele era do departamento de comunicação básica, hoje é teoria, que ele ia me puxar para a teoria. Mas não é assim, né? Ele falou isso, mas não é bem assim, foi só no segundo semestre. Aí chegou lá, passei, na semana seguinte, a Sônia Virgínia, minha amiga até hoje, grande amiga, junto com o Ricardo, nós somos jurássicos aqui da faculdade, os mais antigos, né? Ela, Ronaldo, olha só, aqui tem 2 disciplinas para você lecionar. Quais são? Técnicas de registro fotográfico e fotojornalismo. Falei, cara. Bom, fotojornalismo, eu falei, tá bom, vou dar imagem, sociologia da fotografia. Susan Sontag, tinha acabado de ler o livro dela, Roland Barthes, tá ótimo. Mas de técnica de registro fotográfico, o que eu vou fazer? Chamei um grande amigo meu, que hoje é professor de arte, né, da Universidade de Arte, né, e ele me ajudou com as aulas, a gente foi no Parque Lage, então a gente fez uma coisa que a gente podia fazer naquela época. Aí, no segundo semestre, eu fui para o departamento de teoria, que na época era chamado de comunicação básica. Nesse período, também, isso não está no memorial, eu lembro que eu tinha 12 horas na PUC, 8 horas na UERJ, eu era um ator. Eu ensaiava minhas aulas diariamente, sem descanso. Eu praticamente ensaiava mesmo, não tinha controle de tempo. Teve uma aula na PUC que eu terminei e falava muito rápido, em 40 minutos, falei, e agora? Ninguém fez perguntas, o que eu faço? E aí ensaiava outra aula, era mesmo um ator, né? E o tempo foi passando, né? Eu achando que eu ainda ia para o jornalismo, né? E aí eu cometi uma coisa que eu não recomendo nenhum aluno meu a fazer. Se está fazendo uma coisa fora, aqui e tal, é sair do lugar que você está fazendo doutorado para fazer a tese em outro, isso dá problema. Eu saí dos Estados Unidos na situação que eles chamam ABD, que é All But Dissertation, que terminou todos os créditos, menos a tese. E eu esqueci que eu tinha um prazo para terminar, que era, como eu tenho 82, era 10 anos depois, era 92. E aí foi isso. Aí, mais ou menos, quando chegou em 92, eu recebi uma carta, não tinha internet, uma carta dizendo que eu estava expulso do programa, porque eu estourei o prazo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Nadar, nadar e nadar e morrer na praia? E numa época que tinham poucos doutores. Eu falei, não,
eu vou continuar. Peguei o telefone, liguei para o meu orientador, tal. Aí ele falou, olha, você tem que fazer uma carta, tal, passa no conselho departamental, nós vamos te dar um novo prazo, você vai ter que pagar novamente o reingresso. Eu falei, tá bom. Bom, aí deu um prazo maior, e eu me lembro que eu defendi num dia de inverno, 28 de fevereiro de 94, minha esposa estava grávida do André, de 6 meses, com barrigão, nos autorizaram a viajar, e aí eu virei doutor. Nessa época, eu me lembro que a UERJ, no ano seguinte, ela tinha feito uma pesquisa, o quadro de doutores na UERJ, em 95, eram 5%. Acho que hoje deve ser 80%, acho que não tem mais, assim, porque só abre vaga para adjunto, né? Bom, aí alguns livros básicos, né? Quer dizer, eu escrevi esse da coleção Primeiro Espaço a pedido do editor, que era o filho do... Como era o nome dele? Do filho da Brasiliense, do Caio Prado Júnior, era Caio Graco, se não me engano. E ele pediu para eu escrever o que é a Sociologia do Esporte, porque ele era amigo do Everardo, que escreveu o que é etnocentrismo e tal. Foi muito importante eu escrever esse livro, mas me atrapalhou na minha tese, porque você não está fazendo uma tese, escrevendo um outro livro, e saiu um pouco do meu contexto. E aí, nem saindo das aulas, né? Que eu tava, nesse momento, já estava mais ou menos certo que eu iria ser professor. Né? Mas o livro ajudou a ordenar minhas ideias a respeito de um campo de estudo que ainda era muito embrionário no país. E depois eu peguei a minha tese de doutorado e botei ela em português, que publiquei pela Voz em 97, que é Passos em Passos, Futebol e Cultura de Massa no Brasil. Aí o que eu falo assim, o fato de meu pai ter sido diretor de futebol cedo, ele me ajudou, talvez não só na escolha do objeto, como também na elaboração, né, da minha tese de doutorado, porque assim, todos os contatos, entrevistas que eu quis fazer com dirigentes importantes da época, foram facilitados por eles. Então, eu me lembro que eu entrevistei o Carlos Miguel Haddad de São Paulo, o Márcio Braga do Flamengo, da Federação CBF, na época, o Ricardo Teixeira, foi uma entrevista muito difícil. Entrevistei o Eduardo Viana, o Caixa d'Água, que dava aqui, enfim. E jornalistas, eu entrevistei vários, eu botei esses 3, porque eram 3 realmente que me marcaram muito. O Juca Kfouri, eu sou colega até hoje, tive no programa do Biel com ele ano passado, enfim. Ele me entrevistou várias vezes quando estava em Buenos Aires, ele é formado em Ciências Sociais, inclusive, né? E o Saldanha e o Sano Moreira foram entrevistas importantes que eu fiz em fita cassete. A do Saldanha eu nunca mais vou esquecer, porque ele disse que estava com um pouco de pressa, tal, que só ia dar 1 hora para mim. Aí eu levei aquela fita, que era meia hora cada lado. Nossa, o Saldanha falou durante 3 horas e meia. Mas eu, com aquela coisa de jornalista, né, eu saí escrevendo tudo o que ele estava falando. Foi um dos papos assim, mais assim, prazerosos que eu tive. Com o Sano Moreira também, já estava meio doente também nessa época. Depois eu tive mais uns 2 encontros com João Saldanha. Que eu falei, como eu queria ser João Saldanha, né? E estava sendo professor, né? Mas assim, já estava gostando da ideia do magistério nessa época, né? E aí eu fiz, na época, o CNPq, ele incentivava projetos integrados de pesquisa. Acho que hoje não tem mais incentivo, não lembro. Não sei se tem. Então, eu fiz um projeto integrado com a professora Maria Cláudia Coelho, antropóloga, que deu aula aqui na comunicação até 96, 97, mais ou menos, agora está nas Ciências Sociais. Então, a gente elaborou esse projeto integrado, Idolatria e Fenômenos de Massa na Cidade Brasileira, com a ideia de estudar a idolatria e os teólogos da mídia, porque a Maria Cláudia escreveu a tese de doutorado dela, que virou um grande livro, que é A Experiência da Fama, que ela trabalha muito com a questão da fama, mas no meio artístico, né? E eu com a questão do esporte. Aí, dentro desse projeto, tinha esses 2 projetos. O meu projeto, que era as representações sociais dos ídolos e heróis do esporte, e o da Maria Cláudia, que era fãs, ídolos e mídia no mundo da música brasileira. Logo depois, né, aí acabou o projeto integrado, eu entrei com o meu projeto no CNPq. O título inicial era esse, Meio de Comunicação, Idolatria e Cultura Popular no Brasil, e já me perguntaram, antes que me perguntem, eu vou responder, por que não tem esporte no título? Se eu trabalho com esporte, com futebol, com essas coisas. Porque eu quero ter a liberdade de trabalhar com outras questões, que de vez em quando eu trabalho. Eu tenho artigo sobre tango, eu tenho artigo sobre outros assuntos, sobre herói por acidente, sobre filme. Então, eu não queria fechar no título a palavra esporte, né? E depois, quando eu comecei a trabalhar com identidade, e fora do Brasil também, eu mudei para meio de comunicação, idolatria, identidade e cultura popular. Em 97, eu fundei com Hugo Lovisolo, que foi professor da casa, aposentado, um grande amigo, né? O Grupo Esporte e Cultura, que está cadastrado no CNPq desde 98, e nós descobrimos, por intermédio de um artigo do Wilson Bueno, não sei de quem é nesse artigo agora, do Organicom, acho que 2012, não lembro, que era o grupo mais antigo que linka esporte e comunicação, e o único que tinha um blog e que tinha maior produção acadêmica.
Em 99, nós integramos um grupo organizado pelo Pablo Alabarces, que foi meu interlocutor em Buenos Aires. Esse grupo não existe mais, mas resultou daí 2 livros, importantíssimos livros, que temos artigos aí meu, do Hugo Lovisolo, do Antônio Jorge, do meu grupo de pesquisa. Esse grupo durou até 2002, 2003, e passei a estreitar os laços, né, com o Pablo Alabarces, meu amigo até hoje, né. E eu resolvi fazer uma parada assim, talvez o primeiro grande trabalho do grupo de pesquisa foi o livro A Invenção do País do Futebol. As pessoas que trabalham com mídia e esporte sabem que esse livro acabou sendo um marco por conta de um debate que está dentro desse livro, né? Esse livro foi organizado por mim, pelo Antônio Jorge Soares e pelo Hugo Lovisolo. O Hugo Lovisolo, que também dava aula aqui, ele era pró-reitor lá na Gama Filho do programa e também dava aula no programa de Educação Física da Gama Filho. E orientou a tese do Antônio Jorge Soares, que gerou esse debate em torno do livro do Mário Filho. Então, esse debate teve uma importância muito grande para os estudos que trabalham a questão esporte e mídia, futebol e mídia no Brasil. A história do debate foi o seguinte: eu participei da defesa de doutorado do Antônio Jorge, eu chamo ele de Tony, tá? Aqui eu estou formalizando Antônio Jorge Gonçalves Soares, mas é o Tony, né? No programa de pós-graduação em Educação Física da Gama Filho. Ele defendeu essa tese, futebol, raça e nacionalidade, a releitura da história oficial, no qual ele percebia que quando o campo da sociologia do esporte, do futebol no Brasil, começou a surgir, todo mundo se nutria do livro do Mário Filho como a única fonte historiográfica. O que eu acho que não é um grande problema no momento de consolidação do campo. Mas o Antônio Jorge achou aquilo problemático, né, porque talvez ele tenha uma visão um pouco mais dura de história que eu tenho. Eu não sei nem qual a posição que o Vitor tem, né, da história. Assim, eu acho que o Tony teria uma visão da história dos fatos, pura e simplesmente. E eu até falei para ele na banca, a minha visão não é a interpretação dos fatos que me interessa mais do que os fatos pura e simplesmente. Não sou um detetive, né? Como sociólogo, as dramatizações de um fato são tão mais importantes do que o fato em si. Então, ele tinha essa ideia de que o Mário Filho não deveria ser considerado uma fonte fidedigna da história, mas um romance jornalístico. É uma belíssima tese, um belíssimo trabalho. Ele faz uma análise do Mário Filho nas 2 edições, a primeira de 47 e a depois de 64. Né? É um belo trabalho. E aí, o César Gordo, que foi meu aluno aqui na UERJ, tá? Estudou até com a minha esposa, foi meu aluno aqui, depois fez antropologia, hoje ele é professor do Museu Nacional, não, do Museu Nacional não, do IFIX. Né? O César se sentiu atingido pelas colocações do Antônio Jorge Soares e nós resolvemos escrever um artigo acadêmico, né? E que foi publicado naquela revista da Fundação Getúlio Vargas, a revista número 23, Estudos Históricos, né? Sociologia, História e Romance na Construção da Identidade Nacional através do futebol. E aí o Tony fez a tréplica dele, o debate repercutiu muito, ele saiu um pouco do meio acadêmico. O João Márcio, uma vez, quando, nos 100 anos do Mário Filho, ele comenta as obras do Mário Filho. Quando ele comenta o negro, ele faz uma notinha no jornal, né? Apesar de que não há um consenso no meio acadêmico, para tanto, ver o livro A Invenção do País do Futebol. A 4ª edição do livro do Mário Filho, editada pela Mauá, de 2003, o prefácio do historiador Luiz Fernandes, se não me engano, ele cita o debate, né? Por conta desse debate também, eu participei, primeira vez que eu participei de um documentário daquele Oscar Maron, que faleceu também fulminantemente, precocemente, dando uma palestra, se não me engano. Ele me convidou para participar do debate dos 100 anos do Mário Filho. Acho que isso ajudou um pouco assim, o campo a avançar analiticamente. Como se trabalhar as fontes, né? O que é fonte histórica e como se trabalhar as fontes. É muito mais uma discussão epistemológica, né, do que é um documento histórico do que uma discussão sobre o racismo, né? E aí, assim, por conta, assim, como é que surgiu o meu pós-doutorado? Todas as vezes que eu vi o Paulo Alabarces falar nos encontros, eu conheci o Pablo na Intercom, na Gama Filho, acho que foi em 98. Ele foi com o meu livrinho, O que é Sociologia do Esporte, e comentou sobre o livro e tal. Depois eu vi o Pablo, a gente montou um grupo, eu e José Jairo Vieira, que é da Federal, um grupo na Ampox, Esporte, Política e Cultura, coisa assim. E o Pablo ia lá. Quando ele falava da fundação simbólica do futebol argentino, eu achava muito parecido com o futebol brasileiro. Aí eu elaborei uma questão: o que fazem os argentinos quando olham para o futebol do seu vizinho? Era muito mais assim, o futebol como desculpa para entender as relações do que o futebol como bem em si mesmo. E aí eu consegui o apoio da CAPES, o CNPq eu suspendi a bolsa, mas sempre me apoiando, né? E o Prociência aqui da UERJ. Esse é o artigo que talvez tenha, que
que eu citei que tenha, talvez, assim, os resultados mais abrangentes dessa minha pesquisa, que eu publiquei vários artigos depois, acho que até em livro da Janice, eu não lembro, que organizou, ou da Lisa Vilaça, eu não lembro. Não foi? Eu fui publicando algumas vezes, algumas paradas, assim, mas esse aí foi o artigo mais completo, está no livro do Alejandro Grimson. O estágio sênior que eu fiz no ano passado, na França, na realidade, eu não tive apoio da CAPES, a CAPES demorou muito a responder, mas a Maison Sujet, que é um local que acolhe pesquisadores estrangeiros, né, tem que ter um projeto, passa, é um lugar muito legal, que eu recomendo, bem localizado, enfim, justo o preço, né? Você conhece? Maison Sujet? É bem legal, né? E aí eu tive apoio do CNPq, né, pelo auxílio de bancada, do Prociência e da própria Maison Sujet. Qual era a minha ideia aqui? A gente já tinha uma suspeita há muito tempo, em nossos congressos, de que essa fundação simbólica de que o nosso futebol seria diferente, futebol A, teria começado na Copa da França, em 1938, pelo olhar dos franceses. Quem levantou essa hipótese, a primeira vez, foi a Simone Guedes, que é professora de antropologia da Federal Fluminense. Ela levantou isso como uma hipótese, né? Porque o Gilberto Freire tem um artigo muito importante em 1938, que se você jogar na internet aparece, que é Futebol Mulato, e que ele fala que estaria respondendo a um jornalista estrangeiro por que o nosso futebol seria diferente. Então, essa hipótese foi levantada, só que eu vi que já tinham 2 pesquisadores trabalhando essa hipótese da Simone. Um foi o Arley Damo e o outro foi o José Sérgio Leite Lopes. E aí eu resolvi, assim, vou continuar essa pesquisa. Vou ver o que fizeram os franceses na Copa de 58, vencida pelo Brasil, e a gente ganha de 5-2 na semifinal, e depois de 98, né, 40 anos, 60 anos depois de 38, para ver como é que essas imagens continuariam se repercutindo. E como assim? Eu peguei também, como teve alguns confrontos em 86, teve um Brasil e Argentina e França em 86, em 2016, eu peguei um material um pouco menor. Eu peguei o material um dia antes do jogo, um dia do jogo, um dia depois. E fiquei um tempo mais curto na Biblioteca Nacional da França, foram 2 meses e uma semana, uma biblioteca também que eu recomendo, muito bom ficar naquela biblioteca, né? A François Mitterrand. E os resultados parciais foram apresentados ano passado nesse congresso, Latin American Studies Association, que foi em Barcelona, que o Pablo Alabás estava organizando esse GT, com o David Wood, e o artigo mais completo é esse que eu coloquei aí. Tá? Eu ainda tenho que analisar o material de 86 e de 2006. Tem umas questões interessantes que a gente, enfim, mas são mais acadêmicas, não cabe no memorial, e coisas que eu vi desdobramentos dessa pesquisa, né? Bom, aí minha vida acadêmica na UERJ, né? Aí recapitulando, né? Bom, eu cheguei dos Estados Unidos bem no final de 86, foi no Natal de 86, e em 87 tinha esse concurso público de provas de títulos para o Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social. Era professor auxiliar, botei assistente, a vaga era professor auxiliar 20 horas. Aí eu virei assistente porque depois eu revalidei meu diploma. Mas a vaga, depois eu lembrei, era de auxiliar 20 horas, e eu virei assistente. Dei essas aulas no Departamento de Jornalismo, né? Foram um pouco sofridas. Se bem que a de fotojornalismo, eu acho que depois na matéria de estética e comunicação de massa, que eu dei durante muitos anos, do currículo antigo, ela me ajudou as coisas que eu tinha colocado ali. Hoje, essa matéria ela se chama Comunicação e Imagem, Tópicos Especiais de Comunicação e Imagem. Ela saiu, não existe mais estética e comunicação de massa. E aí eu fui para o Departamento de Teoria, que era a comunicação básica, depois virou esse nome, e eu fui chefe e subchefe diversas vezes. Eu não sei contar as vezes que eu fui chefe e subchefe. Eu só lembro que quando eu fiz o pós-doutorado fora, na Argentina, quando eu voltei, caiu a subchefia, depois a chefia com o Vinícius e tal, até que chegou em 2014, 2013, o Hugo já tinha se aposentado. Um dia eu virei para minha esposa e falei assim: você se recorda alguma vez, desde que a gente está casado, tal, que eu não fui nada, só fui professor da UERJ? Ela, não. Eu falei, pois é. Desde que eu entrei, eu era chefe com 20 horas, quando eu entrei, era o batismo que eles faziam com a gente, né? Entrou, tal, passou um semestre, chefe de departamento, e dá mais disciplina que a gente. E aí, agora eu tenho conseguido, 2015, 14, até uns 3 anos, que eu estou fugindo de todos os cargos, só dando aula, né, e sendo pilhado constantemente pelos meus alunos, né, para fazer pesquisa, para continuar, para ir para frente, enfim. E essas são as disciplinas que eu mais lecionei aqui na UERJ, né? Teoria da Comunicação 1 e 2, Estética e Comunicação de Massa do currículo antigo, depois a Comunicação em Imagem, que de vez em quando eu leciono também, Comunicação em Política, eu sempre gostei muito, mas hoje a Alessandra Alder,
que é a nossa especialista em política, ela assume mais essa disciplina. Só quando tem muitos alunos, às vezes a gente divide, que é uma disciplina que vai ficar perigosa a gente dar, talvez, não sei, né? Não sei como é que a Alessandra vai dar essa disciplina nesses tempos que estão para vir por aí, né? E comunicação cultura 1 e comunicação cultura 2 e tópicos especiais de comunicação. Essas últimas são, acho que nos últimos anos eu tenho dado com mais frequência, né? São disciplinas que eu fico mais sobre a minha administração. Antes da gente fazer a pós-graduação, a gente organizou uma especialização, lato sensu, em comunicação e espaço urbano, no qual eu liderei esse processo também, e eu fui o coordenador. Era eu, na época, eu vou tentar lembrar aqui, que já se aposentaram aqui, era eu, Everardo Rocha, que está na PUC, Maria Cláudia Coelho, que desceu para Ciências Sociais, Lauro Cavalcante, que eu acho que... Não, Laura acho que não estava ainda. Otávio foi para a EGE. Eu acho que era isso, Departamento de Teoria. João Maia chegou logo depois. Enfim, a gente fez a especialização e a gente, bom, agora vamos partir para o mestrado. Foi um momento muito complicado no nosso mestrado, porque a área realmente estava numa crise grande, vocês vão se lembrar, os pessoal de comunicação, o Wilson Gomes naquela tarefa dele, né, do que é comunicação, objeto da comunicação, a ECO estava com 4. Né, o Muniz Sodré estava assim. Eu me lembro que uma vez o Muniz Sodré pediu assim, que eu apoiasse ele. Eu falei, Muniz, o programa nem existe. Como é que eu vou te apoiar nesse momento? Deixa eu existir primeiro. Né? E aí eu lembro que, assim, em 98, eu achei que isso ia ser uma coisa fácil. Ele caiu em diligência. E a diligência, aí vieram aqui o Norval Baitello e o Sérgio Caparelli. Ótimas pessoas. E elogiaram muito o programa. Saíram daqui e tal. Eu falei, vai ser aprovado. 3 meses depois, veio que estava em diligência novamente. Aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu sou muito grato, assim, na época, era o Sérgio Porto e o Antônio Fausto Neto, que eram os diretores da Compós, porque eles souberam do que estava acontecendo e me convidavam para participar das reuniões da Compós, sem direito a voto, mas com direito à voz, para eu poder entender, sei lá, para estar ambientado. Né? E a SR2 já ajudava bancando minhas passagens. Eu odeio avião, tá? Odeio avião para Brasília, eu ia morrendo de medo, mas estava fazendo aquilo em prol do grupo. E essa tem uma história um pouco anterior, porque, na realidade, foi assim, quando essa especialização terminou, o Departamento de Teoria teve uma debandada. O Everardo se aposentou, a Maria Cláudia foi para Ciências Sociais, a Maria do Carmo era visitante e se aposentou. Aí o departamento ficou eu, o André Lázaro, que era da reitoria, aí depois aquele foi para o governo, VT, o André era da reitoria, o Lauro Cavalcante com 20 horas, e o João Maia tinha acabado de chegar. Eu falei, eu vou acabar com o DTC. Falei com o Ricardo Freitas, falei com a Sônia Virgínia, falei, Sônia, eu vou para o departamento de jornalismo. Ela, ótimo, ótimo. Tal. Aí o Ricardo falou assim, não acaba com o DTC, não. Ele e o André, toca o mestrado. Eu falei, sim, mas o DTC não tem quase ninguém. Nós falamos, não, mas toca, quem sabe, a gente consegue vaga, não sei o que e tal. As primeiras reuniões foram na casa do Ricardo. Não sei quantas reuniões nós fizemos lá em Botafogo, no apartamento do Ricardo. E aí, as coisas é muito por acaso. Aí eu fiquei amigo do Hugo por conta da defesa do Antônio Jorge, e um dia o departamento de teoria era lá do outro lado. Eu estava na sala conversando com o Hugo, aí o Ricardo era diretor, abriu a porta, aí eu apresentei o Hugo para o Ricardo. O Ricardo falou assim, seria lindo se você viesse para a comunicação. E o Hugo levou a sério. Eu pensei que eu também levei a sério. Eu falei, é sério você que vai? Eu estou meio de saco cheio lá da sociologia urbana, eu quero ir para a comunicação. E aí a gente teve que negociar o passo do Hugo, porque a Maria Cláudia tinha ido, mas ela não tinha ido, na realidade, como uma troca. Né? Então, esse argumento que eu dava, que nós teríamos cedido a Maria Cláudia, não estava valendo. Aí o Hugo deu aquele argumento deles, assim, que só o Hugo consegue dar, que ele falou assim, olha, é melhor vocês me liberarem, senão eu vou sabotar o departamento, porque eu estou muito infeliz aqui dando aula. Aí veio o Hugo. Aí, logo depois do Hugo, a subreitoria nos ajudando, eu falei que o departamento, que a gente precisava de mais gente e tal, conseguiu uma vaga. Eric estava nos Estados Unidos, soube da vaga, veio para cá, passou. Também não me esqueço mais, estava na banca eu, Nisa Vilaça, Simone, acho que era Afonso. E eu falava assim, eu conheço o candidato, então não vou me manifestar. Mas aí a Nisa e a quem era o outro? E o Afonso elogiaram muito. Aí veio o Érica. Aí eu fui remontando o departamento assim do zero. Eu tenho muito orgulho disso também. Aí depois eu consegui uma vaga, passou o Márcio. Depois tinha aquela... quando o programa foi implementado, a gente tinha um negócio que chamava... Não era Procad, não, Prodec, que vinha um bolsista e vinha R$12.000. Prodoc. Aí no Prodoc veio o Vinícius. Aí tinha um concurso que a Alessandra ficava em segundo lugar, brigando pela Alessandra. Aí as coisas foram surgindo. E hoje a gente está com um time bem bacana. Né?
Mas essas diligências que aconteceram, eu acho que foi um aprendizado para mim, né? Porque foi sofrido o teu programa. Chegou um momento que eu falei assim, cara, não tem mais o que fazer, porque não tinha nada grave que dizia que não era para começar. Eu me lembro que a última diligência falava assim, alguns projetos podem ser refinados. Eu falei, gente, todos os projetos podem ser refinados. Algumas bibliografias das emendas precisam ser atualizadas. Eu falei, bom, claro, a gente ficava mexendo tanto tempo que a gente não atualizou. Eu falei, só tem uma solução. Eu reuni o grupo, com aquelas transparências, não era PowerPoint, fui botando tudo e falei para me apoiar que a gente tinha que chamar o Wilson Gomes aqui. O Hugo não queria, não. O Hugo queria brigar, queria ir para o jornal, não sei o quê. Tal. Eu falei, não, vamos chamar. Aí veio, o Wilson Gomes esteve aqui, eu vi que ia ser aprovado, quando no dia seguinte que ele estava aqui, a gente foi conversar com a subreitora, que era a Maria Andréia, e ele nos elogiou muito. Falou que a gente precisava de apoio, não sei o quê e tal. Em abril, o programa começou. E eu fui o primeiro coordenador também, tenho muito orgulho disso, né? Aí eu fiquei pensando, a gente é mais jovem também, tem mais garra, né? Falei, gente, eu era o coordenador da implantação do programa, eu fui o coordenador do mestrado, eu era vice-diretor da Faculdade de Comunicação, o diretor Paulo Sérgio, também um grande amigo, até hoje meu grande amigo, apesar de não estou encontrando mais com ele. Tinha uma comissão curricular, que eu assumi a presidência da comissão, e eu não me lembro o ano, não sei se a Simone vai lembrar, eu fui coordenador da GT de Sociabilidade nessa época, 2003, 2002, 2004. Antes de ir para Buenos Aires, eu era coordenador. E tinha outras coisas que eu fazia também, entendeu? E eu acho que, eu olho isso aqui, eu fico cansado, eu falei, caramba, foi tudo isso, né? E produzindo também, né? Bom, o Prociência também é um programa que eu tenho muito orgulho aqui na UERJ, né? O Prociência, você, acho que a maioria já escutou falar, é um programa de apoio à pesquisa. Nós não tínhamos a dedicação exclusiva na UERJ, que hoje nós temos, até hoje, tem uma briga jurídica aí, que ninguém está se aposentando e está levando. Então, o Prociência era uma disputa, ainda é, né? É uma disputa de projeto e de currículo. Basicamente, de currículo, tem uma pontuação. Então, no início, eram 100 procientistas. Eu tenho muito orgulho de estar desde a primeira turma, né? Então, eu entrei em 96 no Prociência e tive 6 renovações, de 3 em 3 anos, né? Eu não botei 99. 99, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, mais uma renovação. Né? O Prociência continua existindo. Hoje nós somos 400 e pouco, está na página da UERJ. Ele não terminou, ele consta em lei. Tá? E eu acho que tem um quadro da SR2, da Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mostrando a diferença de produção dos pró-cientistas, dos que não são pró-cientistas, realmente, porque você tem um chicote atrás de você, né? Como o CNPq, né, você tem um chicote, né, que você tem que produzir. Você gosta de produzir, mas tem um chicote também, né? Que você vai dormir um pouquinho, aí você tem que ir para frente, né? Bom, o CNPq vem me apoiando, assim, antes do Programa Integrado, eu sou muito grato também, que diretamente desde 98. E aí essas renovações que eu coloquei, desde 2010 eu sou bolsista 1C do CNPq, e aí a bolsa passa a ser renovada a cada 4 anos. Então, também tem toda a minha gratidão, né, ao CNPq por todos esses anos de apoio à minha pesquisa, né. Bom, o grupo de pesquisa de esporte e cultura, quando eu voltei de Buenos Aires, o negócio, porque aí com os mestrandos, trabalhando, sei que o doutorado aqui só começou em 2012, né? Eles começaram a botar pilha, eu já tinha bolsa PIBIC, eu comecei a pedir mais PIBIC, que é bolsa de iniciação científica, né, para quem não sabe, né? E eu comecei a ter meus bolsistas de PIBIC aqui dentro e tal, e comecei a forçar para a gente participar regularmente do grupo Comunicação e Esporte da Intercom. O Guerra uma vez até reclamou que muitas vezes meus alunos iam, não ia, né? Depois eu passei também, mas o meu grupo sempre vai, tem sempre uma presença marcante. E a partir de outubro de 2010, eu na realidade, também tenho muito orgulho de falar isso. Eu tinha um bolsista aqui, também tenho muito orgulho de falar do Felipe, de vários bolsistas, mas o Fausto Amaro foi meu aluno de graduação, foi meu bolsista PIBIC, foi meu mestrando, foi meu doutorando. Hoje ele trabalha com o Ricardo como Qualitec, e ele é muito ágil, ele é muito nerd com essas coisas. Então, ele é que montou o blog, nosso blog Comunicação Esporte, que a gente publica artigos curtos, né, semanais. Ele tem um blog acadêmico, já deve estar mudando esse número, deve ter 260 mil, vai ficar mudando visualizações. Tem que atualizar, talvez, algumas coisas ali dentro, né, na aba artigos, livros, algumas coisas talvez precisam ser atualizadas, né? Mas a ideia do blog foi dele, né, e até hoje a gente mantém o blog ativo, né? Assim, os meus alunos de mestrado, depois do doutorado, eles me deram assim, um gás muito, muito importante para mim aqui na UERJ, né? No momento que você vai ficando mais velho, que às vezes você vai querendo puxar um pouco o freio de mão, né? Eles vão
incentivando você a fazer mais coisas, eles vão fazendo e você vai se empolgando. Em 2014, por meio do edital Universal, que é o Felipe também, junto com o Fausto, foi fundamental, né, nós conseguimos esse edital e montamos o que nós temos hoje, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, aqui do lado. Né, a gente produz vídeos, a gente organiza seminários, né, e esse é o objetivo aí do Leme, que é um nome bem bacana, né, difusão do conhecimento acadêmico ao grande público, fortalecimento do grupo de pesquisa de esporte e cultura e estabelecimento de laços com professores e pesquisadores de outras instituições de ensino do Brasil e do exterior. Em maio de 2018, eu acho que isso não estava não sei se eu lembro se eu botei no memorial, nós conseguimos uma bolsa Qualitec, no qual o meu bolsista está aqui atrás, está nos filmando, que é o Juan. E em outubro de 2018, também pilhado pelos meus alunos, porque eu não queria, porque eu tenho um certo, não é problema, assim, um certo, a gente não gosta de prestar conta para a FAPESP, que a FAPESP, né, 2, né? Mas aí a Lê da Costa, que também veio aqui com tudo, botando uma garra e tal, e eu agora estou sou bolsista Ciência Nacional do Estado, entrou o dinheiro hoje, nem sei o que eu vou fazer, vou ficar olhando aquilo ali um tempo parado, vou lá falar com a FAPESP, como é que eu mexo no dinheiro. Não é enlouquecedor? Aí agora não posso desistir mais. Eu agora já estou com isso aí, entendeu? Todo mundo achou que era legal, que tem que ter, que não sei o quê, vou botar para fazer. Porque eu sei como é que é. A FAPERJ é complicada. A CNPq é muito mais tranquilo. Enfim. Aí também, assim, junto com alguns livros que eu considero livros que eu organizei, mas, na realidade, são livros do grupo de pesquisa, né? Porque eu organizei sempre com alguém do grupo, né? Futebol, jornalismo e ciências sociais foi novamente com o Hugo Lovisolo e Antônio Jorge Soares, pela EduERJ. Copas do Mundo, Comunicação e Identidade Cultural no País do Futebol, que foi em 2014, com Álvaro do Cabo, que foi meu mestrando aqui, e eu tive o prazer, a honra de participar do doutorado dele, na banca, orientado pelo Vitor, lá na Federal. Esses 3 primeiros foram pela EduERJ, o último pela Lamparina. Esse Esporte Mídia, a influência da obra de Hans Gumbrich, foi bem legal a experiência desse livro, foi com o Fausto Amaro que eu organizei, porque eu conheci o Gumbrich na Intercom 2012. Uma pessoa super simples, uma pessoa super bacana. Tal. E aí a gente descobriu que tinham vários autores brasileiros que trabalhavam as questões do Gumbrich, de esporte, e aí resolvemos organizar um livro em homenagem a ele. E ele esteve aqui, porque ele vem sempre em agosto, ele dá umas palestras na Letras, né, na PUC. Ele esteve aqui para dar uma palestra para a gente, na inauguração, lançamento do livro, para falar sobre drama no estádio. Que ele até falou humildemente, foi até bacana, que ele pensou nesse tema a partir de uma pergunta que eu fiz para ele lá na Intercom. E o último, temos um que está no prelo para sair, o último foi de 2017, que eu organizei com o Edson Gastaldo, que foi um seminário que eu organizei na UERJ, Copa do Mundo 2014, Futebol, Mídia e Identidade Nacional. Eu, no momento, até, além desse com o Felipe, eu estou organizando um livro sobre artigos meus que eu vim publicando ao longo desses 20 anos em jornais, são artigos mais leves, e estou fazendo um que eu não vou botar no Lattes, mas que eu tenho prazer, que é um livro da história do meu pai, ele com o Flamengo, é um livro de história oral, né? Estou entrevistando meu pai, que está com 87 anos, para ver se eu faço um livro sobre a vida dele. Né? A extensão na UERJ também, que é uma coisa importante, eu tive uma participação na extensão. Eu estou acabando. Assim, eu comecei em 99, 2000, depois parei, depois eu voltei em 2007, 2008, até 2012, e eu vim organizando curso de extensão na UERJ. E tem sempre um público bacana, estou com vontade de voltar. E depois, assim, também a extensão, a revista Logos, né? Eu fui co-editor de 2 números, que tinha como dossiê o tema esporte, e, como não bastasse, né, a gente está querendo puxar o freio de mão, a professora Léa da Costa, que está fazendo pós-doutorado comigo, agora vai vir como professora visitante, me convenceu a gente ter uma revista nossa, do Leme, que já foi aprovada no departamento, já foi aprovada no Conselho Departamental, e a revista está agora na EduERJ para ser indexada, revista Replay. Então, vocês vão saber que agora o Departamento de Teoria tem essa revista. Tá? Aqui também, para mostrar, assim, talvez por conta da minha trajetória acadêmica, o dossiê Comunicação, Mídia e Esporte da revista ESPM me chamaram, né, para escrever um artigo, eu escrevi esse artigo, Futebol e Comunicação, a consolidação do campo acadêmico do Brasil. Acho que a Marial era presidente da Intercom, em 2012, né? Eu fui convidado para fazer a palestra de abertura, e da mesa de abertura também, Guerra também estava, acho que o Vitor também estava, né, na mesa de abertura, e aí eu melhorei esse artigo e publiquei esse outro no livro da Intercom, Futebol, Comunicação e Nação, a trajetória do campo acadêmico, que já teve alguns comentários, algumas citações desse artigo. Né?
E aí já está terminando, né? Assim, tem sempre muita procura de candidatos para o programa de pós-graduação em comunicação, né? Então, assim, para trabalhar comigo, né? Eu acho que as minhas pesquisas, elas acabaram sendo uma das marcas do programa aqui no Rio de Janeiro. Ninguém quer trabalhar esporte, vira, Ronaldo Elau, foi PGCOM da UERJ, né? Foram 23 dissertações de mestrado, contando com algumas orientações. 4 defendidas, quase 5, né? Porque o Felipe defende daqui a 2 meses, né? E eu tenho orgulho de dizer que a primeira defesa do nosso programa foi do meu orientando, Francisco Brinatti, que também foi orientando do Márcio em algum momento da vida, né, na graduação, né, que foi no dia 10 de dezembro de 2015. Né, o Chico é professor hoje, grande colega também. E foi bem bacana. Eu só fui descobrir que era a primeira do programa assim, porque a Denise mandou um e-mail para o grupo, dizendo que era muito emblemático, que a primeira defesa do programa tinha sido de um orientando do Ronaldo Elau. Nesses 16 anos de orientação na pós-graduação, eu digo que muitas pesquisas eu realmente acho que foram pesquisas de excelência. Tem mais uma aí a caminho, né? Eu tenho uma gratidão, pode parecer clichê, né? Os alunos me fizeram professor, mas é verdade. Para quem tinha pânico de falar em sala de aula, hoje eu já sei a manha do aluno, sei as dúvidas, sei como tratar cada um. Então, eles assim, me ajudaram muito a refinar meus projetos de pesquisa, as minhas aulas, algumas coisas que eu dava certo que era isso, não é bem isso, né? E, ao contrário, talvez, da carreira de muita gente, assim, eu não escolhi a docência. Eu falei, eu queria ser jornalista. A docência é que me escolheu. E a UERJ é que me escolheu para ficar só com ela, porque eu estava com ela e a PUC, né? A PUC do lado de casa. A UERJ não, você vai ficar só aqui, né? A partir do Prociência, né? E aí o tempo foi passando, para quem não queria dar aula, tal. São quase 32 anos de magistério, vou fazer agora em março. E realmente isso é verdade, né? Muita alegria em cada aula, cada orientação, cada defesa de trabalho de conclusão do curso, de mestrado, doutorado. E quando eu vejo o progresso acadêmico, profissional dos meus alunos. E, assim, quando eu botei ali, eu sou muito grato ao magistério e ao UERJ por ter me proporcionado momentos de alegrias que não são mensurados facilmente, pois se mistura com afeto e subjetividade. Por exemplo, meu casamento surgiu aqui da UERJ. A Carla foi minha aluna aqui, então eu tenho minha família aqui, graças ao UERJ. Eu tenho amigos assim, Ricardo Freitas, grande amigo. Sônia Virgínia, outra grande amigo. Né? Hugo Lovisolo, um grande amigo. E vou fazendo novos amigos, né, meus alunos, tal, né? Eu não vou falar, senão eu vou chorar, mas, enfim. João Maia, né, meu irmão. É isso. Bom, vamos dar continuidade, então, agora à arguição do memorial, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Como eu falei no início, a dinâmica vai ser o seguinte, cada um faz uma pergunta, na sequência o Ronaldo responde a todas as perguntas, tá? Então, para a gente não fazer picado, que demora mais, e assim fica mais agradável também, tudo, né? Então, eu vou começar com Ladies First, né, para variar, né, com a Janice, na sequência Simone, depois o Márcio e o Vitor, tá? Obrigada, Marial. Bem, é um prazer estar aqui na banca do Ronaldo. Boa tarde a todos. A leitura do memorial mostra bem esse percurso do Ronaldo, longo, né, como ele mostrou, consistente. E uma coisa importante é que coincide muitas vezes com desdobramentos de acontecimentos dos cursos de graduação e pós-graduação. Né? Existe esse aspecto. E também o de abrir caminho para os estudos de transporte e comunicação. Né? Também ele enfatizou isso, e sem dúvida. E o texto mostra isso, e eu própria conheci alguma coisa do percurso do Ronaldo por conversas nossas e por encontrá-lo, né, nesse caminho algumas vezes. E eu o identifiquei. E, para mim, não há dúvida de que a titularidade é um resultado natural da carreira de Ronaldo e que chega merecidamente, finalmente, né? Nós esperamos bastante, todos nós, né? Aí vai chegando os momentos, muito merecidamente. Nós conversamos também sobre futebol,
eventualmente, também eu me lembro disso, esporte, apesar de eu não ser nem atlética, nem acompanhar muito, mas conversamos que eu também sou Flamengo e que eu acompanho as Copas, né? E essa questão de que, em geral, as pessoas acompanham Copas, né? Que você comenta, acompanho um pouco tênis também. E não tem dúvida da importância do esporte nas nossas sociedades e da pertinência desse viés comunicacional que Ronaldo vem construindo ao longo dos anos. E a minha pergunta diz respeito a um aspecto possível justamente dessa construção. É uma questão que me interessa. Eu acho que é um aspecto relevante dessa construção, dessa perspectiva comunicacional, como eu vejo aí, olhando para o trabalho do Ronaldo. Diz respeito ao esporte, não só noticiado, mas ele próprio enunciador, em alguma medida. E que eu formularia assim, rapidamente, que, na nossa época, nós vivemos a conversão de diversas atividades, práticas, instrumentos para o domínio do lucro privado, datando mais ou menos a partir do pós-guerra, com exceções, mais ou menos, e, sobretudo, a partir dos anos 1980, com a criação de vários tipos de modalidades de privatização, títulos legais. No milênio também, o aperfeiçoamento desses instrumentos de conversão de práticas para o domínio privado. E mais recentemente, inclusive de domínios, de setores da vida bem inusitados, que pareciam impermeáveis ao regime do negócio. Por exemplo, florestas, água do planeta, a produção de conhecimento. E, quando eu estudei a concessão do metrô do Rio de Janeiro, eu trabalhei bastante essas questões e me concentrei na privatização das infraestruturas urbanas, mas é um fenômeno, né, mais abrangente. E uma figura que sempre me impressionou e me impressiona nesse contexto, nessa problemática, é a do patrocínio nas artes e nos esportes. E, nessa questão da conversão das atividades para o domínio privado, há essa figura da multiplicação das superfícies de inscrição do capital. Elas, como que há uma extensão dessas superfícies em que o capital pode se inscrever, com que ele aparece, ele vai se expressar. E uma delas, que sempre me tocou muito, como superfície mesmo de inscrição, como você escreve numa folha, né, de papel. Uma delas é o corpo do atleta. E eu abordei isso de passagem, bem de passagem, né, no livro, isso que estou trazendo aqui, que vemos os atletas dando entrevistas e crivados de selos empresariais, muitas vezes sequer de produtos de esporte, né? É como uma superfície que se oferece, né, a esse tipo de propaganda. E nós não pensamos muito nisso, nós acabamos naturalizando, né, como tantas coisas na nossa sociedade, na vida social, né, onde nós estamos inseridos. Mas, a meu ver, se trata de uma coisa muito pregnante. Vale a pena pensar, muito, muito grave, de fato. E, claro, que se estabelece uma relação de consumo, né? E ela é tão predominante que, nesse caso aí do corpo do atleta, e em outros também, o que se nota, eu creio, é que o corpo dele não é mais tão somente o suporte para esses produtos, mas ele próprio se torna um produto. Nada disso, né, consegue destruir a exuberância do esporte, né? Mas é um aspecto que, em tantos outros setores, né, ele se intromete, nós acabamos levando uma bola para frente, né? Nós prosseguimos com ele, né?
E essa situação, particularmente, a mim sempre me tocou muito, porque é uma produção do corpo muito avessa à exuberância de que ele se imbui no esporte. É uma domesticação daquele corpo tão intenso. Isso sempre me impressionou muito, embora eu nunca realmente tratei disso, né? E eu queria que, quer dizer, eu estou colocando essa questão, que me parece eminentemente comunicacional, né? Eu acho, no contexto aí dos estudos do esporte, onde o Ronaldo é especialista. E aí eu coloco assim como alguma coisa para o Ronaldo revolver, comentar se ele quiser, se já encaminhou isso, se pensa um pouco sobre isso, né? Como é uma questão que me inquieta e é uma maneira de eu me agenciar com você também, né? Eu que não sou muito esportiva, mas penso nisso. Então, é isso, Ronaldo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar, antes de começar, agradecer o convite do Ronaldo, dizer que é uma alegria estar aqui hoje, compartilhando essa tarde com vocês todos aqui, colegas queridos e mais colegas também assistindo, e a família de Ronaldo. E, na verdade, Ronaldo, eu queria dizer que essa ideia de alegria, realmente, ela é sincera, né? No sentido de que eu tenho participado de algumas bancas nesse final de ano de professores titulares. Na verdade, essa é a 5ª banca que eu estou participando nos últimos 2 meses, sempre de pessoas muito próximas, né? E você é mais uma dessas pessoas. E não tem nada de burocrático nesse evento. Pelo contrário, é um dos eventos mais, eu acho mais, não sei qual a palavra, mas que me conforta, me alegra, né, especialmente nesse ano, porque, ao ler os memoriais, ao ouvir as falas aqui, né, dos colegas, e a sua em especial, isso me remete à minha própria história, né? Quer dizer, quando você contando a sua história, né, a sua história se entrelaça como história de um grupo, né, que está participando da criação do campo da comunicação no Brasil desde os anos 90, através da Compós, através dos GTs que a gente partilhou juntos, da consolidação do programa aqui, que eu me lembro de eu participando, inclusive, de discussões, e depois como da diretoria da Compós, enfim, inúmeros momentos que a gente teve presentes, como você lembrou, a começar pelo meu concurso público, que Ronaldo estava na banca, né, o meu concurso público na Federal Fluminense, quando eu fui aprovada há quase 20 anos atrás, Ronaldo fez parte da banca, né? Então, eu nutro uma profunda amizade por você, admiração, né? E acho que isso é muito... Quer dizer, mais uma vez, eu insisto, quer dizer, eu não estou aqui simplesmente fazendo um elogio gratuito da sua trajetória, mas eu queria enfatizar esse elemento de construção do campo do qual você é um protagonista, né? Quer dizer, eu acho que fica muito claro na sua fala, no seu memorial, a sua contribuição, né, através da pesquisa, através da extensão, através da administração, né, desses cargos todos que nos sugam tanto, mas que são tão importantes para o coletivo, né? Então, em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que não restam dúvidas, né, de que você merece esse título de titular, né, que já vem tarde, na verdade, né, por toda essa sua trajetória aqui na UERJ, no campo da comunicação no Brasil e na fundação desse subcampo específico de esporte e mídia, do qual você, sem dúvida, e como você demonstrou aí, é um dos fundadores, se não o fundador, né? Bom, então, eu acho que, quer dizer, esse conjunto que você está demonstrando aqui, e que foi reconhecido pelas agências, que foi reconhecido, né, quer dizer, o conjunto também de financiamentos que você obteve, né, isso já demonstra um reconhecimento que eu acho que vale a gente enfatizar aqui, né?
Bom, Ronaldo, aí, para além disso, quer dizer, eu acho que a palavra arguição, eu acho que é pouco precisa, né, para esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Quer dizer, eu não me sinto nem um pouco à vontade de fazer qualquer pergunta para você, né, no sentido de arguição. Mas o que eu queria encaminhar quer dizer, você fez um belíssimo passeio, vamos dizer assim, por toda essa trajetória e pelas questões teóricas que foram surgindo, né, ligadas ao subcampo da comunicação e esporte. E aí eu queria te perguntar o que está te seduzindo como questão no momento. Quer dizer, como é que você vê o presente, sobretudo o futuro desse subcampo, né? E como que você vê... quer dizer, eu estou te perguntando o seguinte, quais são os temas que você acha que estão apontando para o futuro, né, dessa pesquisa, e como é que você e seu grupo estão inseridos nesse debate aqui no Brasil? É isso. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Elau, pelo convite. Prazer compartilhar aqui com a banca, né, que tem essa missão. Quero fazer uma saudação especial ao Ricardo, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, ao Mostaro, meu ex-aluno, meu afilhado de casamento e meu futuro examinando, né, daqui a 2 meses. Fazer uma saudação especial à sua família. Eu sempre falo, quando eu participo de qualquer banca de graduação, mestrado, doutorado, o Mostaro vai se lembrar das minhas palavras, que convidar alguém para participar de uma banca é um gesto de confiança. É como se entregar um filho para o primeiro olhar das visitas que chegam na maternidade, vão olhar e vão dar o parecer, né? Que bonitinho, que engraçadinho, né? E esse primeiro olhar é muito importante para quem está ali, o que eles vão achar, o que eles vão pensar, né? E também gosto de destacar a presença da família aqui, simboliza para mim um diferencial que confirma tudo aquilo que eu penso a seu respeito fora do meio acadêmico, né? O berço é diferente. Quando a gente tem a família junto, em momentos como esse, é completamente diferente. Feliz dos que podem ter esse tipo de companhia num momento como esse. Eu sempre me perguntava, quando eu era um mero professor graduado, por que eu tinha que fazer mestrado e doutorado. Eu sempre achava isso uma tolice, porque eu falava assim, eu não preciso de ser mestre ou doutor para ser um bom professor. Eu achava que isso era uma exigência desnecessária. Depois eu fui aprendendo que isso era um degrau a mais que te exigia passar de novo por uma banca, passar de novo por outros processos. Quando chegou essa história do professor titular, eu falei, meu Deus do céu, mais do que eu já produzi, eu ainda vou ter que catar documento, fazer isso aqui, né, achar coisas que a gente nem imagina de onde estão, para onde foram, e montei uma equipe de trabalho para me ajudar, bolsista, parente, todo mundo catando documento, xerocando capa de livro, essas exigências que as leis, né, determinam. E na defesa eu pude entender o que significa isso, que é o que a gente viu aqui, que é uma viagem no tempo. Por isso, quando você me perguntou, né, o que eu devo fazer, eu falei, faz um PowerPoint que você vai ter a oportunidade de também revigorar, junto conosco, essa trajetória, essa história. Como eu sou mineiro e não perco o trem, eu cheguei bem cedo aqui. Né? Maria Alva também. Mas eu cheguei e o Elau chegou logo em seguida. Tamanha ansiedade que ele estava, e parecia um adolescente, né? Parecia um aluno de graduação que ia defender seu TCC, ansioso para saber se ia ser aprovado ou não, como se titular ele já não fosse, né? Do nosso time de comunicação e esporte, ele já é titular há muito tempo, não precisava nem de passar por isso, né? Fiquei muito feliz de saber, né, um pouco mais da sua história. É claro que
não vou perder a oportunidade, jamais perderia, apesar de saber que eu estou numa banca extremamente comprometida com o Flamengo, de saber que você queria ser João Saldanha, né? Ou seja, tem uma raiz alvinegra aí que é importante. Ainda tem o Sandro Moreira de retaguarda, então o Botafogo tem uma estrela te inspirando, tem uma explicação para isso tudo. O Botafogo está por trás dessa história também. Queria te contar, nunca te contei, que o meu primeiro livro de esportes foi O que é a Sociologia do Esporte. Foi o primeiro livro que eu comprei de esportes, ainda recém-formado e interessado, e como eu já trabalhava em rádio e em televisão, com o esporte, foi o primeiro livro que eu tive, e eu estava organizando minha biblioteca recentemente, e fiquei espantado com a quantidade de livros de esportes. Eu tenho uma prateleira desse tamanho, mais ou menos, de livro de esportes, que eu nem imaginava que tanta gente tivesse escrito sobre esporte nesse país. Nossos encontros de pesquisa e tudo, a gente sempre pôde ver isso, e quando eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado, que o Elal me acolheu, tive a insanidade de propor, e ele a insanidade de aceitar, de eu pesquisar todas as teses e dissertações que falavam de comunicação e esporte na Bahia, em Pernambuco, na Bahia, em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, nos programas e tentar não só identificar as teses e dissertações, mas também quais eram as referências bibliográficas que eram mais utilizadas pelos pesquisadores do campo do esporte. Me instigava a saber quais eram os referenciais teóricos que estavam ali. E o Elal apareceu entre os 5 mais citados, ao lado de grandes teóricos da comunicação, não especialistas em esportes, mas que abordavam também o esporte. Isso tudo já para dizer, mais uma vez, que titular você já é há um bom tempo. E aí, na sua apresentação, eu tenho a impressão que a sua família entendeu bem por que nós, né, vou juntar a Maria Alva, os outros eu não tenho a liberdade ainda, mas especialmente a ela, porque as nossas famílias costumam sempre ficar muito intrigadas. O que nos faz ter chance de estar aposentado, ficar em casa, eu, no caso, cuidando das minhas cachorras, né, ficar, a Maria Alva lá no sítio, né, na praia, sossegado, e essa inquietação, essa insanidade de ficar o tempo todo produzindo, e esse entusiasmo, você falando que agora vem uma revista, agora vem isso, eu tenho a impressão que a família deve falar assim, meu Deus, isso tudo ele não contou para a gente. Né? E a pergunta é sempre essa, né? Por que a gente não consegue parar? Primeiro, porque a gente gosta muito, a gente faz com amor. Segundo, porque tem os alunos, tem os orientandos, que vão nos empurrando, e deixando com que a gente vá se renovando. Eu acho que cada defesa, cada aula é uma demonstração cada vez mais do quanto que a gente ama isso. E aí, para não me alongar, né, então a família já entendeu, né, por que ele não vai parar. Né? Todo mundo queria que ele ficasse mais pertinho, mas ele não vai parar. Então, não desistam desse sonho. A minha pergunta, Elal, é porque você disse que fez 2 graduações e falou claramente que você queria ser jornalista, queria ser o João Saldanha na vida profissional. Sim. Mas quase sempre você se apresenta muito mais como sociólogo, como antropólogo, do que como jornalista. Eu queria saber por quê. Por que não é o jornalista, apesar de, depois da formação, ter sido o desejo de ser jornalista, por que você não se apresenta sempre como jornalista, que é tentando puxar para o meu lado profissional? Bom, boa tarde. Prazer enorme. Eu tentei escrever uma breve fala por 3 motivos. Primeiro, porque eu sou um pouco
estrangeiro, por não ser do campo da comunicação, embora vive flertando com o campo da comunicação, talvez de forma irresponsável, mas vive flertando. Então, eu queria dialogar contigo sobre esporte, que eu acho que é o nosso campo em comum. Segundo, também escrevi para não me perder, porque acho que a gente teria um montão de diálogos sobre esporte, algumas coisas que a gente concorda, outras, como você citou no caso do Mário Filho, que a gente teria um montão enfim, um enorme caminho de discordâncias saudáveis e produtivas. E o terceiro, porque, de fato, é uma grande honra estar aqui contigo, Ronaldo. Sim. Então, queria dizer que meu primeiro contato contigo, você não sabe, porque foi pelo teu livro, né, o que é a Sociologia do Esporte, que eu li ainda na graduação em Educação Física. Né, quer dizer, no momento que você lançou esse livro, eu era estudante de Educação Física aqui, interessado pelos temas das ciências sociais humanas, quase não tinha nada sobre isso naquele momento, né, assim, e então o teu livro foi, de fato, importante não só para mim, mas para uma geração de pessoas que queriam olhar para o esporte com uma mirada diferente, né. Naquele momento, eu estava começando História também, no Instituto de História. Na verdade, eu estava na dúvida se ia para a História ou para a Sociologia. Né? Assim, eu sabia que eu não queria mais Educação Física, embora tenha ficado nela. Coisas da vida. Né? E estava na dúvida se ia fazer o segundo curso de História e Sociologia. Acabei optando pela História, mas nunca deixei de acompanhar, então, a produção dos colegas das Ciências Sociais, por pelo menos 2 motivos, né? Assim, que um deles está expresso na tua fala, que é o pioneirismo da estruturação acadêmica no campo dos estudos do esporte, né? Alguma coisa que vem lá, primeiro com o pessoal da antropologia, não é? com a Simone, com a iniciativa do professor Leite Lopes, do Roberto da Mata, mas que, de alguma maneira, é o pessoal que estava mais próximo da sociologia, que estrutura, de fato, um campo de ações, que depois foi uma enorme inspiração para o que a gente vai fazer na história do esporte um pouco depois. Né? E também lia e continuo lendo com muito cuidado essa produção, um pouco a partir da ideia de que o esporte não é daqueles temas que se pode prender a uma só disciplina. Né? Assim, quer dizer, estou falando aqui da possibilidade de constituição de um campo que eu estou chamando de estudos do esporte, que está para além daquelas áreas acadêmicas estabelecidas, nessas áreas de origem, que requer, no mínimo, um olhar multidisciplinar e uma disposição enorme para parcerias e diálogos. Né? Então, eu sempre acompanhei com o maior cuidado possível a tua produção, ainda que nós, durante muito tempo, não tivéssemos quase nos encontrado, ainda que tivéssemos amigos em comum. Quer dizer, tínhamos muitos amigos em comum e a gente não se encontrava. Né? Assim, eu acho que uma proximidade maior se deu em função de um orientando em comum, né, o nosso querido Álvaro, né, que acabou nos aproximando, mas eu acho que o principal foi esse movimento recente de consolidação dos estudos do esporte. Né? Quer dizer, depois de muitos anos de enfrentamento dentro da academia para defender o valor do esporte como tema de investigação, né, notadamente no âmbito das ciências humanas e sociais, no âmbito da história, isso foi duro, foi muito duro, e isso é uma batalha que não está vencida completamente ainda, né? Quer dizer, a história é uma área um pouco mais conservadora, né? Assim, uma velha senhora na cadeira de balanço, na varanda, olhando para o mundo passar, né? Assim, áreas como antropologia são mais up-to-date, são mais, né? A história sempre reage muito, mas pode-se dizer que foi um debate geral nas ciências humanas e sociais defender que isso era um tema importante, né? Que era um tema mais relevante do que algumas pessoas poderiam supor. Né? Assim, eu acho que isso recentemente se reduziu muito por causa da década dos mega-eventos. Né? Quer dizer, assim, aí não pairou mais dúvida que isso interfere na vida de todo mundo. Né? Assim, eu até brinco que é curioso que alguns colegas que, algum tempo antes, odiavam o esporte, de repente eu vi eles estudando esporte. Né? Assim, quer dizer, uma coisa incrível. Né? Assim, obviamente, por vezes, por não ter a proximidade devida com o objeto, sem considerar a sua peculiaridade. Né? Assim, eu queria citar, só a título de curiosidade, um colega desses, cabeça premiada, ou pelo menos que se julga cabeça premiada da universidade, num determinado debate sobre esporte, dizendo assim, eu não sei como alguém consegue torcer em alguma coisa nos Jogos Olímpicos com tanto mal que isso foi feito à cidade. Né? Assim, e a minha resposta foi, bom, provavelmente é porque você não sabe o que é esporte.
Não é assim, porque só alguém que não sabe o que é esporte pode fazer essa relação imbecil e linear. Não é? Quer dizer assim, então, o esporte é capaz de movimentar esferas do desejo humano que são incríveis. Né? Assim, ele é um objeto ambíguo, ele é um objeto contraditório, ele é um objeto eufórico, ele é humano, demasiadamente humano para brincar com um filósofo. Né? Assim. Então, acho que esses encontros eles acabaram fazendo com que o povo dos estudos do esporte se encontrasse mais. Né? Saísse um pouco das caixinhas da comunicação, da história, da sociologia, né? Da geografia. Da geografia, nem tanto, que o pobre do Gilmar, às vezes, fica sozinho. Né? É o pobre do Gilmar sozinho lá, e algumas vezes pinta alguém e tal. Isso fez com que as nossas iniciativas e eventos se tornassem mais parceiras, em comum. Né? Assim, enfim, foi muito bacana pensar nesse diálogo. Né? Assim. Bom, então, eu acho que sim, parece longe a consolidação dessa área multidisciplinar chamada de estudos do esporte aqui no Brasil, ao menos essas nossas iniciativas mais colaborativas, os encontros e os diálogos são algo alvissareiro, acho que a gente pode celebrar. E a minha pergunta vai nesse sentido para você. Eu não vou comentar a tua trajetória, não para a dúvida. Né? Acho que isso não é assim. Acho que todos da mesa são unânimes nisso. Né? Assim, quer dizer, é só um ritual de iniciação, porque o conjunto de realizações que você tem é incrível, cara. E assim, basta dizer para nós do estudo de esporte que você é uma referência básica, fundamental, como atesta até o estudo do Márcio. Né? Então, a minha pergunta, na verdade, são 3 pequenas perguntas, passado, presente e futuro. Como personagem protagonista dessa trajetória recente dos estudos do esporte, da consolidação dos estudos do esporte, então, a primeira questão é: que principais desafios você encontrou ao adotar o futebol como tema? A tua fala foi um pouco romântica, né? Assim, pô, foi legal, minha família, tal, bacana, né? Mas assim, não sei se foi necessariamente tão tranquilo assim. A segunda é como é que você vê a atual constituição dos estudos do esporte. Né? Assim, e a terceira é que desafios que você acha que a gente tem que encarar tendo em vista esse processo de consolidação. Ainda mais agora que acabou a moda da década de mega eventos, né? Agora ficou pior, os problemas, né? Tudo que ficou de ruim. Né? Que, curiosamente, nós de estudo de esporte apontávamos, né? E não fomos ouvidos nesse processo. Então, pensar como é que a gente vai continuar se organizando enquanto um grupo acadêmico forte, né? Propositivo. Né? Enfim, obrigado, Ronaldo, pela honra, pelo prazer. Enfim, um prazer estar contigo aqui. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aos membros da banca. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta. Eu acho que o Ronaldo, vocês já fizeram tudo que eu poderia perguntar. Eu só fico um pouco curiosa em relação à questão do futuro, né? Diante do quadro social, político, econômico que a gente está vivendo, dos problemas que a UERJ, né, enfrentou nos últimos anos, né, das ameaças reais, né, que essa instituição vive. Eu acho que cabe aos professores titulares, eu sou professora titular há muitos anos, desde 1994, né, quando ainda era na Fluminense, fui ingressa do titular das duas velhas formas, né, que a gente ingressava na carreira, e eu dizia que eu, na época, achava e ainda continuo achando que o professor titular tem um papel extremamente importante e quase que uma obrigação em relação à instituição de que ele é professor titular. E, às vezes, nossas ações mais corriqueiras são pequenas, mas elas são fundamentais na defesa das instituições que a gente faz parte. E, no caso, você faz parte dessa instituição há 32 anos. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como a gente, no caso, você, como professor titular, e os professores da UERJ, veem essa situação e como a gente deve se posicionar no sentido de garantir, né, a permanência desse ensino laico e gratuito, né, para todos, e essa ação emblemática da UERJ, que vem tendo nos últimos anos, por exemplo, em relação à cota, ao seu pioneirismo em relação a isso, como se deve agir diante desse quadro adverso e incerto que a gente se apresenta hoje politicamente no país. É isso, Renato.
Bom, Janice, deixa eu ver se eu não sei, porque essa pergunta ela tem uma profundidade aí, mas deixa eu ver se eu consigo. São várias coisas que eu estava pensando aqui. Quando eu comecei a entrar nesse campo de sociologia do esporte, foi nos Estados Unidos. Lá já era uma disciplina mais consolidada que no Brasil. Participei de congresso em Boston, tinha realmente filosofia do esporte, sociologia do esporte, alguns departamentos tinham essa disciplina. Eu não tinha na Universidade de Nova York, o departamento de sociologia, mas eles deixaram eu ir fundo nela sem problema nenhum. Eu lembro que tinha assim, uma crítica, digamos assim, tragada talvez na literatura marxista, da questão do corpo do atleta não pertencer mais a ele mesmo, dele estar alienado do corpo dele, o corpo dele ser sujeito a grandes corporações. Isso nos anos 80. Né? E aquilo me chamava a atenção, mas depois eu comecei a pensar, até coloquei no livro, nunca mais li aquele livro, mas eu estou lembrando, no que é a Sociologia do Esporte, eu fico feliz que ele foi importante para tantas pessoas, até para o Pablo Alabarce, né? Mas eu lembro que eu coloquei assim, que acho que mesmo essa crítica, ela talvez não leve em conta que o atleta, assim mesmo, ele tem prazer, mesmo o corpo dele sendo sujeito a essa quebra constante de recordes. Eu faço uma comparação no livro assim, do 10º gol do Pelé e o Pelé batendo bola na sua casa. Assim. São prazeres diferentes, mas eu acho que ele tem prazer naquilo. Né? Os atletas, às vezes, costumam dizer assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, mas eles gostam dessa dor. E eu lembro também do texto do Gumbrich, que é um texto importante, que é Perder-se numa intensidade focada, se não me engano é esse o título, que ele dá um exemplo de um atleta, ele estava num programa de televisão, ele dá um exemplo de um atleta que era Pablo Morales, eu não sei de que, ele era o quê? Era fundista? Era de atletismo, e que ele não tinha ainda as Olimpíadas de 88. E ele falou que ele ia voltar em 92, quando ele viu que a câmera focou numa atleta, e ele viu aquele olhar da atleta concentrada naquele momento, e ele falou que ele sentiu saudades de perder-se nessa intensidade focada. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem as grandes empresas, mas tem essa coisa do atleta de alto rendimento. Né? E tem, por exemplo, assim, essa cada vez mais comercialização dos esportes, por exemplo. Eu me lembro que eu fui um cara totalmente contra quando, em 82, o Conselho Nacional de Esportes, que não existe mais, que era um órgão que foi criado na época de Getúlio Vargas, ele sumiu com a Constituição de 88, ele regulava os esportes. Ele tinha permitido que os clubes brasileiros colocassem propaganda nas suas camisas. E eu era conselheiro do Flamengo. E aí eu estava em Nova York, vim passar as férias aqui, tinha essa reunião no conselho, e eu votei contra. Né? Foram 4 votos contra, porque eu achava que aquilo iria macular, né? Que não ia adiantar nada. Né? Qual não foi a minha surpresa ao perceber que, anos depois, que às vezes o torcedor ele quer aquela camisa de que o Botafogo foi campeão em 95, tal, com aquele patrocinador. Aí eu me lembrei de Durkheim, de você sacralizar elementos que, em tese, seriam mundanos. Então, a gente tem, acho, 2 coisas aí. Você tem uma tensão entre o fim do lúdico e a resistência do lúdico, e essa profanação constante e a sacralização que vai resistindo. Eu acho que é isso que eu posso responder, porque são coisas... Foi até esse diálogo que eu mantive com o Gumbrich. O Gumbrich também tem uma outra tese dele, que ele diz que o que fascina tantos esportes, que os intelectuais às vezes não conseguem entender, seria a beleza dos corpos em movimentos. É um livro muito bom dele chamado Elogio da Beleza Atlética. E quando ele falou isso nessa palestra, eu falei para ele assim, que em parte eu concordava. Em alguns esportes, quando você não está ligado emocionalmente a um clube. Eu falei assim, porque imagine você, um clube de futebol, você torce para um clube de futebol, e aí o teu time não é nem para ser campeão, ele está disputando para não cair. Aí, aos 48 minutos do segundo tempo, um gol horroroso, né? A bola vai, ultrapassa a linha. Aquela vibração não tem beleza nenhuma, mas é o que significa. Eu achei legal assim, a humildade do Gumbrich, que ele, quando apresentou a palestra dele aqui, ele falou que ele agora ia trabalhar o drama no estádio a partir da pergunta que eu fiz para ele na Intercom. Né, que foi uma pergunta construtiva, né, mostrar para ele que não é só essa beleza dos corpos e movimentos, tem também a ligação que você tem. Mas a sua pergunta, Janice, ela é bem interessante e tem toda uma literatura da base, lá, os clássicos dos anos 80, que trabalhava nesse sentido.
né, do corpo do atleta. Tem um livro bem marxista que era Rip Off the Big Game. Que eu acho que eu tenho esse livro lá em casa, não sei, entendeu? Que falava muito disso. A Simone eu tenho que agradecer também, como a Janice, né, me chamou de um dos protagonistas do campo. Fiquei bastante lisonjeado. O que me seduz no momento, assim, eu continuo interessado assim, nos recursos acionados pela imprensa na construção de idolatria. Então, o Neymar, por exemplo, é um objeto que me seduz, para ver como é que são esses movimentos, como é que a construção é uma via de mão dupla. Eu boto construção entre aspas, né? Porque como é que a mídia tem poder de editar, tá, mas a categoria performance ela fala mais alto, né? Eu lembro do Adriano em 2009 no Flamengo, era o mesmo Adriano em 2010, mas em 2009 jogou pra caramba, ele foi lá em cima e fazia aquelas coisas que ele costumava fazendo. Em 2010, ele não foi tão bem, essas coisas foram subindo, né? E também os recursos acionados pela imprensa na construção de identidades nacionais, que eu tenho trabalhado muito com a ideia do declínio da pátria de chuteiras. É legal quando você sai publicando, você também fica objeto de críticas e muitas construtivas. Eu me lembro que esse artigo que eu fiz para a revista da Intercom, que foi para a ESPN, o Zé Carlos Rodrigues, que vocês conhecem, da PUC, ele lê tudo que a gente escreve. O Zé Carlos é um cara realmente erudito e gosta de ler tudo, assim, do campo. Ele conversou comigo e falou, gostei muito do seu artigo, mas tem um problema no seu artigo. Você trata da mesma forma país do futebol e pátria de chuteiras. E ele tem razão, isso não é a mesma coisa. O Brasil continua sendo um país do futebol. A seleção como pátria de chuteira é que está declinando. A equação, seleção e nação. Aí eu já corrigi, numa outra versão do artigo, essa questão, entendeu? Então, assim, aí o meu último interesse foi essa coisa na França. E aí, o que eu percebi lá? Uma certa visão francocêntrica do Brasil. Tanto para elogiar como para criticar. Quando nós somos melhores, é porque nós somos dos trópicos, não sei o que e tal. Como nós somos os piores, não os piores. Quando a gente perde a cabeça, é porque tem alguma coisa, escreve textualmente, 58, assim, alguma coisa que queima no fígado, no intestino daqueles que nascem nos trópicos, uma coisa muito baseada nessa questão que eu chamei de eurocêntrico, francocêntrico, mas, ao mesmo tempo, eu comecei... o Patrick Mion, que foi quem me convidou a fazer a pesquisa lá, ele falou assim, você quer ter uma visão dos franceses sobre o futebol brasileiro? Lê esse livro aqui, era Elogio do Drible. É um Mário Filho francês atualizado, todo tragado no mito. Todo tragado no mito. E muito baseado nas questões dos trópicos. E aí eu fiquei pensando, bom, e ao mesmo tempo o brasileiro também reage, ele fala, nossa, que visão eurocêntrica e tal, mas a gente vende um pouco essa imagem também. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, essa visão que os franceses têm da gente, eles são responsáveis 100%, nós não temos uma parcela também? E aí eu comecei, mas parei a pesquisar alguns artigos, que não eram de futebol, livros, que tratavam da visão dos franceses sobre o Brasil. Eu encontrei um livro muito bom, esqueci o nome da autora agora, mas ela trata do século XVI ao século XVIII. Né? E tinha alguns mitos sobre o Brasil, não sei o quê, do país, não sei o quê, mas aí eu estou tentando atualizar, se vocês souberem alguns artigos mais recentes, pedir para até a Letícia Matheus me ajudar, que é uma coisa que eu estou interessado. Né? Ô, Márcio, assim, é uma coisa... Te respondi? É isso, imaginário, exatamente esse livro que eu li. É muito bom esse livro. Tem um mito do país, tem um nome agora que eu esqueci, da cocanha, país da cocanha, não sei o que tal, que tinha no Brasil. Eu tinha um carimbo, quando eu me formei, que eu tinha nos meus livros, que era jornalista e sociólogo. Jornalista e sociólogo. Mas é que depois eu fui tanto assim para a sociologia, eu tenho um registro de jornalista que tinha que ter. O meu diploma na PUC, lembra que tinha um programa que, eu não sei se era o Jô Soares ou o Chico Anísio, que era comunicólogo da PUC. Era o Jô. Eu era comunicólogo da PUC, porque meu programa era norminha. Eu era habilitado em tudo. Jornalismo, relações públicas, editoração, cinema, não sei o que, tudo. Era tudo. Vinha atrás. Comunicação era tudo. Mas eu tinha um registro de jornalista. Tenho ele guardado até hoje. Mas, por alguma razão, porque eu não trabalho mais como jornalista, a única coisa que eu acho interessante, que eu continuo fazendo, pela profissão de jornalismo também, porque eu gosto disso, que eu vou responder um pouco a Maria Alva também, isso antes de ser titular. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu acho que eu consegui tantas coisas na minha vida, o universo foi tão generoso comigo, né? Eu tenho que devolver essas coisas que estão acontecendo comigo também. E aí, às vezes, eu recebo assim, uns e-mails, um aluno que está fazendo um TCC de uma universidade, nem é do Rio de Janeiro, e quer me entrevistar. Você fala, pô,
um trabalho de conclusão de curso, ou uma entrevista lá para o Grêmio e tal. Não, eu falo, eu tenho que responder. A única coisa que eu peço é assim, eu dou meu telefone. Eu falei, não faço por e-mail, porque tem que ter interação. E hoje, por WhatsApp, não vai gastar nada. Tem que ter interação. Porque, às vezes, numa pergunta, eu respondo duas até. Teve uma vez uma menina, que ela mesmo assim, ela fez por telefone, mas eu percebi que ela não escutava a minha resposta. Quando eu terminava, ela vinha com outra pergunta. Aí, na terceira, falou, olha só, eu já respondi essa pergunta. Na outra pergunta. Então, acho que essa questão ainda do jornalismo, eu tento falar com os alunos, que vão ser jornalistas, tem que ter interação, né? O entrevistado com o entrevistador, né? Para você, é só na conversa que você percebe isso, né? Então, acho que é isso que eu posso te responder, e fico muito feliz com essa história do que é a Sociologia do Esporte, que foi uma edição daquela coleção Belos Praças, 5 mil exemplares, esgotou, não fizeram outra edição, eu teria que atualizar, porque tem muita coisa ali que está desatualizada. Eu não sei se vocês têm os costumes, assim, eu não leio as coisas que eu publico. De vez em quando eu leio, eu tenho duas reações. Às vezes eu não gosto. Mas tem horas que eu falo assim, nossa, que bacana que eu escrevi. A minha tese de doutorado, um dia, o programa me deu uma cópia que estava aqui. Eu tenho uma lá guardada. Aí eu comecei a olhar e falei, nossa, meu inglês era bom, eu escrevi essas coisas, né? Que bacana, cara. Tem umas coisas assim que acontecem com a gente, né? Que mais que eu tenho aqui? Desafios. Você, Vitor, né? Assim, eu lembro que assim, quando eu comecei a me interessar pelo tema, lá nos Estados Unidos não teve problema, não. Foi bem aceito, foi tranquilo. Aqui no Brasil teve um pouco, sim. Assim, isso é uma pesquisa menor. Isso não é uma coisa séria. Aí eu comecei a me disciplinar, desde o início, a jamais falar de futebol, assim, de futebol como a gente fala em bar, em brincadeira, em encontros acadêmicos, quando começaram a ter. Uma vez até falei isso com o Márcio, naquele Café Intercom, que o Muniz Sodré chamou a gente. Ele fez uma brincadeira, o Flamengo tinha perdido. Eu falei, Márcio, vamos deixar essa conversa para depois, senão o campo diminui. A gente não pode fazer. Meus alunos mesmo sabem disso, e-mail, não sei o que tal. Eu nunca botei saudações rubro-negras. Eu boto saudações. Eles botam saudações vascaínas, saudações. Eu não boto, porque eu acho que isso, de alguma maneira, diminui um pouco. Ah, o Flamengo caiu, o outro caiu, o outro venceu, não sei o que tal. Não caiu, não, o Flamengo não cai. Mas, enfim, entendeu? Mas, assim, essas brincadeiras assim eu tento evitar. Mas os desafios foram assim. Mas eu achei legal quando o Caio Graco, o Everardo tinha livros com ele, e o Everardo falou da minha pesquisa e ele pediu para eu publicar o que é a Sociologia do Esporte. Foi um convite, né, para publicar na coleção Primeiro Espaço, que eu tenho muito orgulho, né? E depois, aqui na UERJ também, a gente teve o núcleo do Maurício Murat, em 1990. Que ele foi, aí que eu fui vendo que tinham vários pesquisadores isolados que trabalhavam o tema com vergonha. E que depois as pessoas... Mas foi tão rápido o negócio, que é só você ver a quantidade de grupos de trabalho, GTs, e quase todos os congressos científicos do Brasil e da América Latina. É um monte. A Compós é a única que resistiu. Eu tentei placar uma vez, mas falaram, não, fica em sociabilidade, fica não sei o que e tal. Mas eu acho que é o único que não tem um GT de esporte ainda. A ITECOM está consolidada, a Ampox vai e volta, a Alas, a Ranto, todos eles têm, a LAIC. Então, acho que isso é uma prova da demonstração de força do campo. A Intercom ter colocado como tema esporte na Idade Média em 2012, né, e depois daqueles dossiês de esporte da revista Organicom, a Logos aqui, a da ISPM, né, eu acho que isso foi mostrando que seria a atual constituição do campo. O Edson Gastaldo tem um artigo que ele fala uma coisa interessante. Ele disse que, apesar da produção nossa ser maior, ele compara com o México. Ele diz que os mexicanos, em termos institucionais, eles estão mais bem organizados do que a gente. Talvez isso esteja faltando um pouco na gente. Tá? E o meu grupo de pesquisa dialogar mais com o teu, com o do Márcio, a gente tem um certo diálogo, né? Talvez um pouco nesse sentido. E os desafios, eu acho que são nesse sentido, né? A gente continuar mostrando que... eu acho assim, porque depende, tem gente que trabalha o esporte pelo esporte, que é super válido também. Eu também trabalho isso, mas eu acho que eu sinto que o meu trabalho é muito mais o esporte para entender uma outra coisa, para entender a sociedade e as suas relações. Eu uso muito o futebol como um pouco o Roberto da Mata com o carnaval. Né? Se perceber assim, o meu trabalho Brasil e Argentina é para entender as relações, as rivalidades. Então, ele entra mais como uma desculpa. Né? E a Maria Alva, acho que eu já respondi um pouco. Essa questão do titular, assim,
eu já há um tempo, mesmo sem ser titular, primeiro assim, quando a gente teve o programa de pós, eu escutava na subreitoria falar que tem muitos lugares, quando tem pós-graduação, o pessoal não quer dar mais aula na graduação. Acho que na PUC até já é assim, os bambambãs lá. Cara, primeiro assim, a razão de ser da universidade é a graduação. A pós-graduação ela vem para juntar, puxa, mas é a graduação. E nesse tempo todo de magistério, eu um dia conversando com o Everardo, ele não acreditou. Ele assim, eu adoro dar aula na graduação, eu adoro o primeiro período. Eu gosto do primeiro período. Alunos de 18, 19 anos, eu gosto de dar aula para eles. Eu não perdi o tesão da aula para eles ainda, entendeu? A pós-graduação é outra coisa, geralmente são menos alunos, tal, até te consome mais, mas eu gosto da graduação, né? Então, acho assim, a gente virou titular, a gente tem essa responsabilidade de mostrar o quanto a graduação é importante. No caso da UERJ, a UERJ tem alguma coisa, que acho que o Ricardo, a Denise está aqui, a Lira também adora a UERJ, ela realmente nos seduz, ela nos cativa, né? Eu gosto de dar aula na UERJ, eu gosto da UERJ. Às vezes eu acho longe, às vezes eu quase não uso carro mais, aí volto de metrô, não sei o que tal, mas eu gosto de vir para cá. Eu gosto de conversar com meus alunos e ver assim, o esforço que alguns deles fazem para estar aqui, de pegar 2 conduções. Os cotistas são maravilhosos, né? Eles têm nas minhas referências, na minha bibliografia do curso, geralmente eu boto isso assim, leituras obrigatórias, e boto assim, leituras sugeridas. Só os que me perguntam pelas sugeridas são os cotistas. E são livros esgotados, às vezes, eu tenho que trazer o meu para eles xerocar. Eu falo, não, mas não é obrigatório. Não, professor, mas eu tenho interesse. Então, eu acho isso tão bacana. Então, acho que a gente tem que dar para eles, né, esse carinho de volta, que é uma amostra de carinho que eles estão dando para a gente. Eu não sei se eu respondi tudo, né? Marialva, respondi? É isso, então. Bom, agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, o prazer de estar aqui nessa banca presidindo essa missão de presidir uma banca na UERJ, né? Isso é um prazer, realmente eu fiquei surpresa, por que eu? Aí a Janice, não, a Marialva está ótima. Deve ser pela antiguidade é posto, né? Eu queria agradecer, Ronaldo, dizer que nós todos acho que ficamos emocionados um pouco de ver essa longa trajetória sua e brilhante trajetória, e agora nós temos que deliberar, tá? Agradecer a todos e, sobretudo, a você. Então, ata de defesa de memorial. No dia 18 de dezembro de 2018, às 15 horas, foi realizada a defesa pública de memorial do pedido de promoção funcional para o cargo de professor titular do professor Ronaldo Jorge Elau, a banca examinadora composta pelos professores Marialva Carlos Barbosa, Janice Caiafa Pereira e Silva, Simone Andrade Pereira de Sá, Márcio de Oliveira Guerra, Vitor Andrade de Mello. A professora Marialva Barbosa abriu a defesa como presidente da banca, passando a palavra ao professor Ronaldo Jorge Elau para a exposição do memorial. Em seguida, passou a palavra aos membros da banca para a formulação de perguntas, que sucederam as respostas do professor Ronaldo Jorge Elau. Às 17 horas, fim da arguição, a banca se reuniu previamente, adotando a seguinte sistemática de avaliação com os critérios expostos abaixo, chegou ao seguinte parecer conclusivo. No seu relatório de atividades, o candidato demonstra seriedade, competência, consistência teórica e coerência nas reflexões e desenvolveu ao longo de 32 anos de carreira como docente. No relatório circunstanciado dos últimos 15 anos, sobressaem esses aspectos e suas atividades, tanto no ensino como na pesquisa e extensão. No que diz respeito à defesa pública do memorial, ampliou as questões expostas no seu memorial escrito, adensando suas reflexões e expondo sua longa e brilhante trajetória como professor da UERJ. Sendo assim, a banca, por unanimidade, aprovou a promoção funcional para o cargo de professor titular.